Olá, meu nome é Hamilton de Azevedo Neto, sou estudante do IFTM Uberaba e hoje vou falar um pouco sobre os vertissolos a pedido do professor Ardelar, na disciplina de Pedologia. Os solos são resultado de vários processos pedogênicos e de intemperismo que vêm ocorrendo desde a formação do planeta, por ter diferentes materiais de origem e existirem diferenças ambientais em cada local. Existem diferentes tipos de solo ao longo de todo o mundo, e é importante se conhecer esses tipos de solo, porque conhecendo eles é que vai se saber necessidade de manejo e conservação do solo e da água, e também as melhores maneiras de se aproveitar o potencial desses solos. No Brasil, para facilitar o estudo dos vários tipos de solos existentes, foram criadas 13 classes, sendo ela ardissolo, cambissolo, chernossolo, espodossolo, gleissolo, latossolo, luvissolo, neossolo, nitossolo, organossolo, planossolo, plintossolo e vertissolo. Aqui serão apresentadas as características de uma dessas classes, que é a do vertissolo. A palavra vertissolo é derivada do latim vertere, que significa inverter, girar, fazendo referência à movimentação da massa do solo em função de alterações em seu volume, via hidratação e desidratação de seus constituintes. Os vertissolos ocupam uma área de aproximadamente 2,4% da superfície terrestre. São solos desenvolvidos normalmente em ambientes de bacias sedimentares ou a partir de sedimentos com predomínio de matérias de granulometria fina e com altos teores de cálcio e magnésio, ou ainda diretamente de rochas básicas ricas em cálcio e magnésio. Geralmente ocorrem em áreas planas suavemente onduladas, depressões e locais de antigas lagoas, sendo expressivos no semiárido nordestino, no Pantanal Mato-Grossense, na Campanha Gaúcha e no Recôncavo Baiano. Essa tabela mostra os tipos de vertissolos e a área que eles ocupam no Brasil. O vertissolo ebânico ocupa 11.778 km² do país, os áplicos 4.288 km², e os hidromórficos 1.729 km². Então, no Brasil, você tem um total de 17.794 mil km² de solos do tipo vertissolo, o que corresponde a 0,21% dos solos brasileiros. Os vertissolos são formados por material mineral apresentado horizonte vértico entre 25 e 100 centímetros de profundidade e uma pequena variação textural ao longo do perfil, sendo essa variação insuficiente para caracterizar um horizonte B textural. Geralmente, a textura mais frequente nesses solos varia de argilosa a muito argilosa, com ao menos 300 gramas de argila por quilo de solo nos 20 centímetros superficiais. As cores dos vertissolos vão desde escuras a amareladas, acinzentadas ou avermelhadas, e esses solos são profundos ou pouco profundos, possuem aspecto duro ou extremamente duro quando secos, e aspecto plástico e pegajoso quando molhados, o que pode dificultar o preparo do solo e, em alguns casos, limitar seu uso. São pouco permeáveis, com drenagem restringida, não possuem material com contato lítico ou horizonte petrocálcico ou durípan dentro dos primeiros 30 centímetros de profundidade, em áreas irrigadas ou mal drenadas. O coeficiente de expansão linear deve ser igual ou superior a 0,06, ou a expansibilidade linear é de 6 centímetros ou mais. Por possuírem grandes mudanças de volume com aumento do teor de água no solo, apresentam as fendas verticais no período seco como consequência de expansão e contração do material argiloso. Essas fendas verticais possuem pelo menos 1 centímetro de largura e têm início na superfície, atingindo pelo menos 50 centímetros de profundidade. Além das fendas, outra evidência da movimentação da massa do solo devido às mudanças de teor de água são as superfícies de fricção, chamada de slacking sides. Esses solos podem apresentar microrrelevo
do tipo Gilgai e estruturas do tipo cuneiforme, inclinada e formando ângulo com a superfície horizontal. Nessas imagens podem ser observadas as fendas verticais. Nessa primeira imagem podem ser observadas as estruturas cuneiformes e na segunda imagem as fendas formadas por cima no solo. Na primeira imagem é mostrado um microrrelevo do tipo Gilgai e na segunda imagem as estruturas do tipo cuneiforme, formadas pela movimentação da água e da massa do solo. Os vertissolos apresentam sequências de horizontes do tipo ACV ou ABIV-C. Nesse último caso, sem atender aos requisitos do solo da classe dos chernossolos e de ausência de contato lítico, ou horizonte petrocálcico ou duripan dentro dos primeiros 30 cm de profundidade e de qualquer tipo de horizonte B, diagnóstico acima do horizonte vértico, normalmente possuem alta capacidade de troca de cátions e minerais do tipo 2:1, que proporciona elevado potencial nutricional para as plantas e geralmente são neutros ou alcalinos, mas podem ocorrer condições ácidas em todo o perfil, principalmente nos horizontes superficiais. Possuem alta saturação por base, maior que 50%, com teores elevados de cálcio e magnésio, e alta relação. Sua ocorrência é associada a condições de clima e relevo que dificultam a remoção dos cátions básicos do solo. Os vertissolos apresentam uma grande diversidade mineralógica, se destacando as espécies minerais do grupo da esmectita, podendo ser citadas a caulinita e a outras espécies minerais como vermiculita e paligorquita, como os argilominerais dominantes, além da ocorrência de interestratificados, esmectita, caulinita, esmectitas e vermiculitas, com hidroxil nas entrecamadas e montimorilonia. O processo de gênese de vertissolo é resultado do alto conteúdo de esmectita e do material de origem rico em cátions básicos, alternância de ciclos de umedecimento e secagem, posição inferior no relevo e drenagem e lixiviação restritas. Dentro da classe dos vertissolos se tem a subordem dos vertissolos hidromórficos, dos vertissolos ebânicos e dos vertissolos áplicos. Os vertissolos hidromórficos são solos com horizonte gley dentro dos primeiros 50 centímetros, ou entre 50 e 100 centímetros, desde que precedidos por horizonte de cores acidentadas. Os vertissolos ebânicos são solos com caráter ebânico na maior parte dos horizontes, dentro de 100 centímetros de superfície. Os vertissolos áplicos são aqueles que não se enquadram nas classes dos hidromórficos e nem dos ebânicos. Todos eles podem ainda ser subdivididos em carbonáticos, que são solos com caráter carbonático ou horizonte cálcico em um ou mais horizontes, dentro de 100 centímetros da superfície do solo, em sódicos, que são solos com caráter sódico em um ou mais horizontes, dentro de 100 centímetros da superfície do solo, em sálicos, que são solos com caráter sálico, em um ou mais horizontes, dentro de 100 centímetros da superfície do solo, ou ainda em órticos, que são outros solos que não se enquadram nas classes anteriores. Na primeira imagem é mostrado um vertissolo ebânico, na segunda um vertissolo áplico e na terceira um vertissolo hidromórfico. A conclusão do meu trabalho é que os vertissolos possuem alto potencial produtivo, no entanto, possuem algumas características que podem ser limitadas ao cultivo, como a textura argilosa, a muito argilosa, o predomínio de argilominerais expansíveis, as consistências duras no estado seco, a plasticidade e a pegosidade quando molhados, além das baixas taxas de permeabilidade. Essas características devem ser conhecidas para se definir as melhores práticas de manejo e conservação do solo e da água, e também das melhores maneiras de se aproveitar o potencial desses solos.
que é o fim do meu trabalho. Muito obrigado pela atenção de todos.